aprender, ou pelo menos... Não, dilatação, dilatação, a gente não fez dilatação ontem, não. Falando. Faça exercício. É. Lâmina de metálica e tudo, né? Estou falando. Não joga, não joga. Obrigado. Só uma assim. É isso aí, galera. Como eu estava dizendo, então hoje tu vai ter que te concentrar ao máximo. E, sinceramente, eu acho que a melhor forma é largando o que tiver no caderno e só prestando atenção. Tem gente que se diz multifuncional e consegue ler e prestar atenção ao mesmo tempo. As notas, né, podem revelar que está funcionando. Negócio é o seguinte, te concentra bastante, cara. A tarefa é bem desafiadora. Nós já falamos sobre quantidade de carga elétrica. A gente mostrei, inclusive, que se eu esfregar dois corpos, eu posso eletrizá-los por atrito. Corpo neutro encosta no corpo carregado, também fica carregado. Aproxima um corpo neutro de um corpo carregado, conecta ele com a Terra, o corpo neutro, desconecta e agora ele já não está mais neutro. Eletrização por indução. Para calcular a quantidade de carga que um corpo adquire, é pegar o número de partículas em excesso e multiplicar pela carga elementar, que é a carga de um próton ou a carga de um elétron. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Vimos que talvez, por conhecer a lei de atração das massas de Newton, a lei de atração das massas de Newton, Coulomb, fazendo experimentos em laboratório usando dinamômetros e cargas elétricas, percebeu que a força de atração ou repulsão entre cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. E também depende do material, do meio onde as cargas estão mergulhadas. Se for o ar ou o vácuo, a constante elástica é aproximadamente 9 bilhões. Lembram da lei de Coulomb? Vimos esse ano já a lei de Coulomb? É que é tanta coisa, né, que pode parecer que não. Mas nós vimos. Poderia fazer um exemplo só para rememorar? Tenho duas cargas elétricas, uma carga elétrica com 7 vezes 10 na menos 6 coulombs, a outra carga elétrica com módulo de 3 vezes 10 na menos 3 coulombs. E elas estão a 3 centímetros de distância. Determine, sabendo que elas estão imersas no ar, determine a força elétrica. Primeiro, nós sabemos que a força elétrica sempre é desenhada na linha que passa pelas cargas. Como os opostos se atraem, nós sabemos que essa força é atrativa. Sabemos que ela tem mesmo módulo devido à terceira lei de Newton. Só que agora nós temos que determinar o valor desse vetor. E aí vamos usar a lei de Coulomb. Força elétrica é igual, constante eletrostática, 9 vezes 10 na 9, módulo de uma das cargas, 7 vezes 10 na menos 6, módulo da outra carga, menos 3 vezes 10 na menos 3, que em módulo vai ficar 3. Distância ao quadrado, é em metro, não é 3 então, é 3 vezes 10 na menos 2, passei de centímetro para metro, tudo bem? E agora é matemática básica, acabou a física. 9 dividido para 9, 1. 3 vezes 7, 21. 10 na 9 com 10 na menos 9, 10 na 0 que é 1. E o 10 na menos 4 passa para cima, 10 na 4. 21, aliás, 210 mil newtons. Ou, para ficar bonito, 2,1 vezes 10 na 5 newtons. Pô, peraí, cara, 210 mil newtons é muita força, meu. É a força para erguer 21 toneladas. É uma coisa errada aí, cara.
Onde será que eu exagerei? Será que é a distância que eu exagerei? 3 centímetros, não. Essa carga elétrica é microcoulomb, 7 micro, 10 a menos 6. Ah, é aqui, ó. Essa carga elétrica está altamente exagerada. Mas calma, professor, é só 0,03 coulomb, mas é muita carga. Carga concentrada eletrostática, 1 coulomb é assassino. Eu sempre comentei, né? Carga assassina de 1 coulomb. Mas nós vemos guindastes eletromagnéticos, né? Que conseguem atrair, isso aqui é eletromagnético, é magnetismo também, né? Mas é um indicativo de que forças de campo realmente podem ser assustadoramente grandes. Beleza. Revisãozinha da lei de Coulomb. Quando dobra a distância, a força cai 4 vezes. Triplica a distância, diminui a distância 10 vezes. Aumenta 100 vezes. Por isso que a gente diz que a força eletrostática é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Mas mesmo que eu tivesse com apenas uma carga elétrica, mesmo que não houvesse a outra carga elétrica para a gente pensar na atração, nós poderíamos dizer que tem algo ali em volta da carga elétrica, né? Como é o nome daquela coisa que tem invisível ali em volta de uma carga elétrica? Campo elétrico. Elétrico. Campo elétrico apenas. Só vai virar eletromagnético se eu sacudir aquela carga aí, vai gerar uma radiação eletromagnética, né? Carga elétrica parada só gera campo elétrico. Como é que a gente representa essas linhas de campo elétrico? Pega uma partícula positiva e abandona ela nas proximidades da carga, ela vai se movimentar. A gente usa essa linha para representar o campo elétrico ao redor de uma carga. Por isso que para cargas positivas isoladas o campo é divergente. Para cargas negativas isoladas o campo é convergente. Nós vimos que se tiver uma carga positiva próxima de uma negativa, o campo elétrico ali fica deformado, fica diferente, não fica tão organizadinho e bonitinho como antes. Essas linhas são chamadas de linhas de campo elétrico. Nascem nas cargas positivas, morrem nas cargas negativas, jamais se cruzam. Quanto mais próximas, mais intenso é o campo elétrico. O vetor campo elétrico é sempre tangente à linha de campo elétrico. Já tínhamos falado sobre as linhas de campo, certo? Representam a trajetória de uma partícula positiva. É uma forma de eu representar aquilo que eu não posso ver. Tem experimentos que a gente pode fazer que mostrariam, né, essas linhas. Na verdade, elas são infinitas, eu só desenhei algumas delas. O campo elétrico é mais próximo da carga. Mais distante, o campo elétrico diminui. Olha como as linhas se afastaram. Por isso que a gente diz que quanto mais próximas as linhas de campo, mais intenso é o campo. Certo? Jamais se cruzam. Se eu quiser determinar o valor do campo elétrico naquele lugar ali, a galera percebeu que dava de fazer um experimento. Pega uma carga de teste, amarra ela num dinamômetro, coloca essa carga de teste ali. Com o dinamômetro tu consegue descobrir a força que atua na carga. E tu fabricou a carga de teste, então tu conhece o valor dela. Se eu sei o valor da força que atua numa partícula de teste e o valor da partícula de teste que eu coloco num ponto, eu faço essa razão e descubro o campo. Esta é a definição de campo elétrico. Por exemplo, coloquei ali uma carga de 2 vezes 10 na menos 6 coulombs. Medi através do dinamômetro uma força de 30 newtons. Qual é o campo elétrico atuando ali, então? 30 newtons dividido por 2 vezes 10 na menos 6 coulombs. Vai dar 15 vezes 10 na 6 newtons por coulomb. 15 milhões de newtons por coulomb. Professor, valor exagerado, né? Não, foi uma força de 3 kg atuando numa carga de 2 microcoulomb, valores honestos. Não tem nada demais naquele campo elétrico. Se eu fizesse um experimento mais próximo, o resultado seria maior ou menor? Maior. Se eu fizesse mais distante? Menor, legal. Observe que a definição de campo elétrico é boba. É força por unidade de carga. Quando o número é grande é ruim de pensar, mas imagina que deu 20 newtons por coulomb. Interpretação física. Cada coulomb colocado naquele ponto recebe 20 newtons. Não tem nada demais. Campo elétrico é uma região influenciada pela presença de uma carga elétrica. E se eu sei o valor do campo elétrico, se tu me diz o valor da carga que tu mergulha naquele campo, eu calculo a
Ou eu posso te dar a força que está atuando numa carga mergulhada num campo que eu conheço, aí tu calcula o valor da carga que está sofrendo esta força. Só tem 3 perguntas bobas para se fazer com a definição de campo elétrico. A força do campo elétrico diminui por alguma razão ou é meio... Como nós conhecemos a lei de Coulomb, a continuação da aula do campo elétrico foi quando eu peguei a lei de Coulomb e substituí na definição de campo elétrico. O que aconteceu é que uma das cargas da lei de Coulomb cancelou com aquela carga ali de baixo. Quer ver? Essa aqui é a carga Qzão, que a gente está estudando, que a gente vai chamar então de carga geradora, a carga que gerou o campo que nós estamos estudando, que nós desenhamos essas linhas para representá-lo. Aí naquele ponto específico eu coloquei uma carga de teste pequenininha para fazer o teste, Qzinho, chamei ela de Qzinho de frescura minha. Se eu fosse usar a lei de Coulomb para representar a força entre elas, ficaria K, Qzão, Qzinho dividido por D ao quadrado. Supondo que as duas são positivas, não preciso me preocupar com o módulo. Quando eu fui criar a ideia de campo elétrico, então eu medi a força que atuava na carga Qzinho, né? Só que eu tenho o direito de substituir aquela força por essa regra que eu já conheço previamente. Substituindo a lei de Coulomb na definição de campo elétrico, corta Qzinho com Qzinho. Essa fórmula vem nos livros e é chamada de... Essa é a definição de campo elétrico. Definição de campo elétrico. A definição matemática, né? Porque a definição escrita é uma região influenciada pela presença de uma carga elétrica. Essa é a definição matemática de campo elétrico. Peguei a definição matemática de campo elétrico, substituí a lei de Coulomb, que é uma lei que foi observada no laboratório, e aí traduzida para a matemática desta maneira. Substituí uma lei empírica vinda de resultados de laboratório numa definição matemática criada por um ser humano, que se mostrou muito boa, e surgiu uma outra equação, chamada de equação do campo elétrico gerado por uma carga. Continua sendo campo elétrico gerado por uma carga. Campo elétrico gerado por uma carga. Pergunta de novo. Qual era a tua pergunta? Se a distância tinha alguma razão para ir diminuir. Mas como é que cortou aquele Qzinho ali que eu não vi? Divisão de fração, a primeira multiplicada pelo inverso da segunda. Ah, não, tá certo. Só... Que bom, eu gosto disso, sabe, né, cara? Eu gosto de um cara que vai e não acredita só no resultado final, né? Que vem acompanhando o processo para ver se não tem nenhum migué ali. É isso aí. A unidade da força é Newton. Só Newton. Porque é o seguinte, ó. Isso aqui, a unidade do K, né? Era Newton metro quadrado por Coulomb quadrado, né? Aí eu multipliquei por Coulomb e Coulomb 2 vezes, carga e carga. E dividi pela distância ao quadrado, né? Aí o Coulomb ao quadrado cortou com Coulomb ao quadrado, o metro ao quadrado cortou com metro ao quadrado, sobrou Newton. Fizemos a análise dimensional para verificar. Parabéns pela pergunta, eu gosto disso, gosto disso. Já percebesse como é que cai o campo elétrico, então? Quando dobra a distância, o campo elétrico cai 4 vezes. Triplica a distância, o campo elétrico cai 9 vezes. O campo elétrico cai com o quadrado da distância. O campo elétrico é diretamente proporcional à carga que gera o campo. Claro, quanto mais carga elétrica, mais campo elétrico. E é inversamente proporcional ao quadrado da distância até a carga geradora. E depende de onde a carga está mergulhada. Se mergulhar ela em borracha, a borracha isola bem o campo elétrico, não deixa o campo elétrico atravessar a borracha. Então o K da borracha vai ser pequenininho, a constante eletrostática da borracha. Então o campo elétrico vai ser menor. Agora, se eu colocar no ar, aí não, aí o campo elétrico se estabelece bem. E aí então temos um K maior. Beleza? Não, eu que agradeço. Pô, cara, força é uma grandeza vetorial, então isso aqui era para ser um vetor, então isso aqui também é um vetor. Só que no ensino médio a gente não vai se preocupar com o vetor, geralmente, a gente vai calcular o módulo do campo elétrico. A gente tem que saber que esse vetor aponta para longe da carga positiva e aponta na direção da carga negativa.
Qual é a situação mais desafiadora que a gente poderia enfrentar neste momento? O cara me dá uma carga positiva, por exemplo, e uma carga negativa, e me perguntar o campo elétrico. Claro, ele fornece o valor da carga, ele fornece as distâncias, e aí me pergunta qual é o campo elétrico resultante no ponto X. Como é que seria, cara, o procedimento para calcular o campo elétrico resultante no ponto X, considerando que eu tenho todos os dados necessários? Foi esse o momento mais desafiador que a gente enfrentou, teoricamente, quando falamos de campo elétrico. Tem um volume 6, será? Alguém tem um volume 6 aí à mão? Fácil? E aí, pense, como é que a gente acharia o campo elétrico no ponto X? Só fazer em relação à carga positiva. Faz a da carga positiva, pode ser? Para onde é que vai apontar o campo elétrico da carga positiva? Para a direita ou para a esquerda? Para a direita, né? Carga positiva, o campo é divergente, né? Como é que eu vou calcular aquele campo ali? Se eu sei o K, sei a carga e sei a distância, faz a conta, né? Aí tu vai achar o valor daquele vetor. O que mais? Faz da carga negativa. Da carga negativa tu vai calcular pela mesma fórmula, só que aí tu vai ter a distância dela e o valor dela, né? E vai dar um vetor para baixo porque a carga é negativa. Como as grandezas são vetoriais e tu quer o vetor resultante, pontilhada paralela, e desenha o vetor resultante. Se o ângulo for 90 graus, como o desenho sugere, faz um Pitágoras, acha o vetor resultante. Certo? Ó, só para vocês não acharem que eu estou louco. Ó. Física C. Ó, definição de campo elétrico gerado por uma carga, as setinhas. Certo? Exercícios provavelmente com mais de uma carga gerando campo elétrico. Corrigimos algum deles. Lei dos cossenos quando o ângulo for um ângulo diferente de 90 graus. Então valeria a pena fazer uns exercícios dessa parte aí pra gente... Porque essa é uma das físicas mais perigosas, né? Porque é novo. Então é natural que faz um mês, sei lá, que a gente viu isso, ou mais. Então é natural que tu acabe esquecendo alguma coisa. Então isso aí não é novo, isso é revisão. Isso não é a física 7C. É a física 6C, que eu preciso dela para dar sequência na aula. Revisamos que no mundo da eletrostática, cargas elétricas estáticas, tem coisas bizarras aí. A lei de Coulomb é bobagem, é praticamente a lei de atração das massas de Newton aplicada às cargas elétricas. O detalhe é a história de campo elétrico, que não é fácil de digerir. Em volta de uma carga elétrica tem algo acontecendo, campo elétrico. E dá para calcular experimentalmente o valor desse campo elétrico através dessa definição matemática. Só que usando a lei de Coulomb e esta fórmula, surgiu uma outra maneira de calcular campo elétrico. Que aí, em vez de fazer um experimento que dá trabalho e é caro, eu posso medir teoricamente qual é o campo elétrico. E em experimentos nós confirmamos que essa ideia é verdadeira, essa ideia funciona muito bem. Dobra a carga geradora, dobra o campo. Triplica a carga, triplica o campo no mesmo ponto. Dobra a distância, cai 4 vezes. Triplica a distância, cai 9 vezes. Experimentalmente a gente faz teste e verifica, putz, como está fechando bonitinho. Como, né, a dedução matemática depois é confirmada por experimentos físicos. Senão não seria científico, senão seria charlatanismo. Senão seria charlatão. Beleza. Agora é novo. Por que novo? Porque força é uma grandeza ultrapassada, por incrível que pareça, na física. Como assim, professor? Não, claro que o engenheiro mecânico, o engenheiro estrutural, ele calcula forças. Mas até na parte estrutural de engenharia, tu acredita que hoje a gente faz as contas por energia para saber se a viga vai arrebentar? A gente não calcula mais quanta força ela vai receber, e sim quanta energia ela vai absorver. Que loucura, né, cara? Então, mesmo na engenharia mecânica, a engenharia de alto nível, tu abandona a ideia de força, mesmo na parte estrutural, e começa a resolver os exercícios por energia de deformação. É força versus deslocamento, calcula a energia. Então, quando tu aplica uma força numa viga, se tu sabe a força que tu aplicou e tu sabe a distância que ela deformou, tu consegue calcular quanta energia ela pode absorver antes de romper. E a gente percebe que os resultados são mais precisos da análise energética do que quando a gente faz só análise de força. Só que eu não te falei nada de energia elétrica ainda. Nada, é hoje. É aqui que vai começar a nascer a ideia de energia elétrica na nossa vida. E eu vou precisar de toda a física anterior. Vou precisar da lei de Coulomb, vou precisar da ideia de campo elétrico, e é a física do invisível, então é uma física desconfortável. Eu sempre falo pra gurizada, não é querer te desanimar, mas é só pra gente ter humildade. Eu demorei uma década pra absorver alguns dos conceitos que eu vou tentar te passar em 1 hora.
Mas na verdade eu não vou tentar te ensinar, eu vou te mostrar que existe. Tu vai ter que ser raçudo para fazer exercício, ler a apostila, tirar dúvidas, sofrer com a derrota. E aí sim aprender um pouquinho de campo elétrico. Hoje nós vamos falar de energia elétrica. Agora sim vai começar a aula da Física 7C.